Em 5 segundos. Alerta geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Eu chego com o professor Paulo Bacelar para levar a você a informação segura na área da Previdência Social, tirando dúvidas e gerando esclarecimentos para quem quer chegar mais perto do INSS. Vamos às perguntas, professor Paulo Bacelar. As mensagens já chegaram. A primeira dúvida é do Manuel em Brejo Santo. Eu sou safenado, fiz minha perícia para o Auxílio Saúde há 3 meses e meio. Aí o resultado só veio sair após um longo período. O INSS me pagou. Agora eu queria saber se não posso recorrer para o INSS manter o pagamento, já que continuo com o mesmo problema de saúde e não tenho que fazer perícia com outro médico, já que o anterior me deu apenas 3 meses, porque eu não posso recorrer, professor Paulo Bacelar, nessa mesma perícia sem ter que fazer outra perícia. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luziano. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Olha, Luziano, essa questão, deixa eu ver se eu explico. Quando você entra com um benefício no INSS, um auxílio-doença, e é negado, você vai para a justiça. Lá faz uma perícia médica com o médico do juiz, né, o médico que o juiz indica, e esse benefício é concedido. Vamos dizer que esse benefício seja concedido. E o juiz, ele manda implantar o benefício e dar, dependendo também do tempo que vai ficar o benefício, ele pelo menos manda ficar com 1 mês após a implantação do benefício, que é exatamente para que tenha um tempo para que o segurado possa fazer um pedido de prorrogação do benefício, que aí é uma perícia médica que é marcada até 15 dias antes da data da cessação desse benefício. Ele precisa saber até quando vai ficar concedido o benefício. Pelo meio do INSS dá para ver qual é a data que ficou até o final, e ele, até 15 dias antes, ele faz o pedido de prorrogação dentro do próprio meio INSS. Então ele marca uma perícia de prorrogação. Nessa perícia, automaticamente o benefício já é prorrogado para até a data que for realizada a perícia médica. Na data da perícia, que vai ser pelo médico do INSS, de novo, esse médico pode prorrogar mais uma vez ainda esse benefício ou dar alta na data naquela perícia. Então, se der alta médica naquela perícia, ele pode recorrer na justiça de novo para que possa manter aquele benefício de novo, nesse caso sendo na justiça. Então, concede primeiro na justiça, a próxima perícia é no INSS. Se for negado ou der alta, o segurado pode entrar novamente na justiça para prorrogar mais uma vez esse benefício. É dessa Tudo forma. bem explicado para você, Manuel, que está em Brejo Santo, e também para outros ouvintes que estão também nessa mesma situação, com esse conflito para a realização de perícias ou uma nova perícia pelo INSS. Esse assunto continua na nossa pauta, porque a Aurilene, que se encontra em Fortaleza, diz o seguinte: é normal a pessoa fazer 13 perícias? Enquanto eu fazia essas perícias, eu ia cada vez mais perdendo a visão por causa da doença. Eu me sinto injustiçada pelo INSS. O que devo fazer para ganhar meu benefício? Pergunta da Aurilene, professor Paulo Bacelar. Olha, Zé, a gente tem realmente visto quando existe um benefício que são várias vezes prorrogada, né? Porque essas perícias aqui, exatamente o que eu falei na pergunta do Manuel, ela deve ter feito várias prorrogações e esse benefício vai andando para frente. Acontece que aqui agora existe uma novidade no meio do INSS, que é o pedido direto da aposentadoria por invalidez, ou seja, benefício por incapacidade permanente, porque antes você não podia pedir esse benefício, não existia esse pedido administrativo. Você tinha que pedir o auxílio-doença, o auxílio-doença poderia ser transformado numa aposentadoria por invalidez. Agora você já pode pedir diretamente a aposentadoria por invalidez. Então ela já pode marcar uma perícia para fazer a aposentadoria permanente. E a outra novidade também é que você pode também agendar a perícia de transformação da espécie, que é a espécie que é o auxílio-doença, a espécie 31,
para uma espécie 32, que seria a aposentadoria por invalidez. Então, existem essas duas formas agora de você marcar uma nova perícia. Professor, mas no caso específico aqui da Aurilene, quando ela fala que foi injustiçada pelo INSS, cabe algum tipo de reparação por parte da Previdência Social, uma vez que ela alega que com tanta demora acabou perdendo a visão? Não, porque aí é competência do médico perito prorrogar esse benefício ou invalidar, fazer uma aposentadoria por invalidez, né? No caso, os médicos entenderam que ainda seria casos de prorrogação, por isso que foram feitas várias perícias de prorrogação. A cada vez que ela ia para a perícia, prorrogava mais um período, e é competência do médico analisar se é uma questão de invalidez ou não. Então, para o médico, ele tem esse total poder de dizer que ela ainda não está inválida, e ela pode requerer na justiça essa aposentadoria logo de uma vez, ou fazer, como eu falei, agendar o pedido de aposentadoria por invalidez. Você tem dúvidas sobre perícias ou qualquer outro benefício da Previdência Social? Mande o seu recado aqui para o Jornal Alerta Geral 085 99273 4353. Joca em Beberibe. Eu tenho 2 filhos do meu antigo relacionamento e mais um filho do novo casamento. Eu queria saber, professor Paulo Bacelar, se caso venha a falecer, os meus filhos terão direito ao meu benefício? Sim, Luciano. A pensão por morte, quando a pessoa falece, e ela sendo segurada na Previdência, o valor da pensão por morte vai ser de 60% do valor se a pessoa fosse aposentada. Então vai fazer um cálculo do valor qual seria o valor da aposentadoria e vai gerar um valor. Desse valor vai ser 50% desse valor mais 10% por dependente. Então, os 3 filhos são dependentes dela, independentemente de ser adotivo, de ser de um casamento ou de outro. Filho tem o mesmo direito, então seriam 3 filhos, 3 cotas, 10% para cada filho daria 30%, 50 mais 30 seria 80% do valor que seria se fosse aposentada pelo INSS. Josilene em Acaraú, eu sou empregada doméstica desde cedo, tenho 11 anos trabalhados nessa profissão, mas nem sempre foi de carteira assinada. Existe alguma forma, professor Paulo Bacelar, para eu comprovar o tempo que trabalhei sem carteira assinada? Olha, precisa ter uma ação, primeiro, trabalhista, para reconhecer o vínculo, com provas materiais. Se ela não tiver prova material, ou recibo, ou alguma mensagem de WhatsApp, ou a própria carteira sendo assinada, ela tem que fazer uma audiência com instrução, ou seja, com a ouvida de testemunhas para depois levar esse processo, né, esse tempo que for reconhecido na Justiça do Trabalho para o INSS. Márcio em Pentecoste, eu tenho 57 anos de idade e completei 20 anos de contribuição. Já posso pedir a minha aposentadoria? O Márcio está muito apressado, professor Paulo Bacelar? Se ele tivesse ainda, se fosse uns 20 anos como deficiente, ele teria ainda que esperar mais 3 anos, porque a pessoa com deficiência se aposenta mais cedo, com 60 anos de idade o homem e 55 anos de idade a mulher. Mas no caso, ele não tendo deficiência, ele vai se aposentar apenas com 65 anos, precisa esperar mais 8 anos para ele poder se aposentar. Aí já tem o tempo de contribuição além da conta. Ele já teria a carência mínima do benefício, que é de 15 anos, e iria se aposentar com 60% da média desses 20 anos que ele já tem. Você sabe onde é que fica Pentecoste, né, professor Paulo Bacelar? Sei, antes de Apuiarés, saindo ali de Croatá, pegando a BR-222, virando à esquerda ali, onde a gente para comer um pastelzinho ali em Croatá, Luciano. Ou seja, na região do Vale do Curu. E você sabe onde é que fica Penaforte? Penaforte, sei lá embaixo, lá perto já no final, já na divisa com Pernambuco. Perto de onde, professor Paulo Bacelar? Perto de Jati, né, de Araripe, naquela região ali, né? Vou facilitar a sua vida. Na entrada do Cedro, que já é Pernambuco. Olha, então, lá que está a Maria Lima, nos acompanhando aqui no Jornal Alerta Geral, com a seguinte dúvida. Meus pais trabalham na roça há mais de 15 anos. Como posso tentar a aposentadoria deles? Quais são os critérios? Olha, precisa ter as provas materiais do exercício da atividade rural. E também provas de períodos intercalados, ou seja, uma prova de 15 anos atrás, uma prova de 7 anos e meio atrás, que seria o meio, né, metade do tempo, e uma prova próxima do tempo que ele vai, da idade, né, que é de 60 anos para o homem
e 55 anos para a mulher. Provas são necessárias para a aposentadoria rural. Muita gente que somente paga o sindicato acham que podem se aposentar apenas com isso, e não se aposentam, a menos que seja na justiça, porque na justiça iria fazer uma entrevista com o juiz e aí, firmando a convicção, o juiz poderia conceder a aposentadoria para um trabalhador rural. Mas para quem está se planejando, para quem está se programando, tenha sempre em mãos documentos de prova. Por exemplo, uma procuração onde você assinou para alguém que consta lá sua profissão, agricultor, isso é uma prova. Uma matrícula na escola do filho, que você colocou lá a profissão do pai, agricultor, também é uma prova, Luziano. Esses detalhes que poderiam ser feitos durante a vida, muitas pessoas deixam de fazer e acabam não tendo prova material para se aposentar. E chega na hora de pedir a aposentadoria e acaba não tendo essas informações exigidas pelo INSS. Vamos continuar na região sul do Ceará, porque a gente sai de Penaforte e dá um pulinho em Salitre. Lembra que na semana passada respondemos uma pergunta de Salitre, professor Paulo Bacelar? E agora chega a Mazé do Carmo com a seguinte dúvida. Eu sou aposentada, mas meu filho que mora comigo recebe o Auxílio Brasil. Isso influencia em algo? Posso perder mini aposentadoria? Olha, se a aposentadoria for de um salário mínimo, não, porque a renda familiar tem que ser até 2 salários mínimos, que é o cadastro no CAD único, né? E aí não teria problema. Agora, uma dúvida, professor Paulo Bacelar. E se a dona Maria do Carmo ou outras pessoas, Mazé do Carmo, melhor dizendo, ou outras pessoas que têm uma situação bem parecida, se a dona Mazé receber o BPC, porque algumas vezes, em alguns momentos, as pessoas confundem BPC com aposentadoria rural e vice-versa. Não, tudo bem, ela recebendo o BPC, não recebendo o Auxílio Brasil, que o Auxílio Brasil é em nome do filho, né? Então ela não teria problema também. Vamos continuar, porque a Marta Oliveira, que se encontra no município de Cruz, andou ouvindo a nossa conversa aqui sobre auxílio maternidade e tem a seguinte questão. Eu estou grávida de 8 meses. Queria saber mais informações sobre o auxílio maternidade. Grávida de 8 meses, a Marta Oliveira, professor Paulo Bacelar, quais são as condições que ela precisa para bater a porta do INSS e pedir o benefício do auxílio maternidade, do salário maternidade? Olha, Zano, o fato gerador do salário maternidade é ou 28 anos antes do parto, porque já pode pegar um atestado médico, ou a data do parto, né? Ela estando desempregada, não teria como ela ter o direito a esse fato gerador de 28 dias antes do parto. Então teria que ser... na data do parto ela teria que ser segurada da Previdência. Então, se ela trabalhou até um ano antes da data do parto, ela mantém a qualidade dela de segurado e ela vai poder ter direito ao benefício. Se ela parou de pagar mais de um ano, ela teria que pagar 5 contribuições antes do parto para ela ter direito ao benefício, que não daria mais tempo, caso ela não tenha contribuído. Então, ela deixou de contribuir há 2 anos. Ela não é mais segurada. Então, ela teria que ter 5 meses antes do parto para poder começar a contribuir, para manter a qualidade dela de segurada e recuperar as contribuições anteriores e somadas dá 10 contribuições para ela ter direito ao salário maternidade, porque a carência mínima do salário maternidade são de 10 contribuições antes do parto. Marta, deu para entender? Se você ficou na dúvida, manda outra vez a pergunta aqui para o nosso WhatsApp 085 992 73 4353. Francisco Ézio da Silva está em São Benedito. Sou beneficiário do Programa Social do Governo Federal. Tenho um filho de 11 anos e sou junto com uma professora. Ela é assalariada e eu gostaria de tirar uma dúvida. Se eu me casar com ela, eu vou perder o benefício? Não, porque ele já faz parte do grupo familiar dela. Se ele recebe o benefício, ele já está no CAD único e ela está como companheira dele no CAD único. Então, o casamento não seria nenhum empecilho. Tenho 63 anos de idade e trabalhei a vida inteira e já tenho 21 anos de contribuição. Já posso pedir a minha aposentadoria? A dúvida é do Antônio Carlos, que se encontra neste momento em Pindoretama. Olha, Zenô, ainda não, né? Pindoretama aqui pertinho de Fortaleza. Não, porque ele precisa ter 65 anos de idade. Dúvida do Arcelino em Horizonte.
Tenho uma filha especial que recebe o BPC e perdi a esposa para Covid. Então hoje somos eu e a minha filha e mais 2 filhos na casa, são 4 ao todo. O senhor falou, professor Paulo Bacelar, para eu procurar o CRAS, pois eu poderia receber o auxílio. Mas aí a questão, fui lá e a servidora falou que não recebo devido já ter o BPC da minha filha. Isso está correto? Não, ao meu entender, não, porque a família ela pode ter um BPC na família e outro requerente pode pedir o Auxílio Brasil, não é impedimento. A pessoa titular da pessoa que recebe é que não poderia estar recebendo algum benefício. Então, nesse caso, ele pode recorrer à Defensoria Pública para poder receber o Auxílio Brasil. Professor, se o Arcelino trabalhar e receber um salário mínimo, ou se ele, por exemplo, receber a pensão pela morte da mulher, essa renda extra iria ter impacto, iria barrar esse outro benefício? Se a renda familiar ultrapassar os 2 salários mínimos, aí impediria, mas assim, sem passar esses 2 salários mínimos, não. Professor Paulo Bacelar, Helenice em Granja. Minha mãe é merendeira concursada pública, tem 52 anos de idade e em agosto deste ano completou 31 anos de contribuição para o INSS. Ela já pode dar entrada no pedido de aposentadoria por tempo de contribuição? Olha, concursada pública de Granja. Teria que ver se lá em Granja, qual é o regime de previdência lá, se for regime próprio, qual é o estatuto da previdência de lá, porque cada município tem as suas regras. Mas, em regra geral, ela precisaria ter 62 anos de idade. Como ela já tem 31 anos de contribuição, vamos dizer, ela também não disse, ela é professora, né? Não, ela é merendeira concursada. Então ela teria que ter 62 anos de idade com 30 anos de contribuição para poder se aposentar. Ela diz aqui, professor Paulo Bacelar, e me vem a dúvida se Granja tem ou não regime próprio de previdência social, mas diz que contribui para o INSS e ao mesmo tempo não fala se é funcionária da prefeitura. Pode ser também de uma escola estadual? Ela pode ser concursada e lá não ser regime próprio, ser regime geral. Então seria aí as regras da previdência. Então mesmo assim teria que ter os 62 anos de idade. Agora, com 89 pontos agora em 2022, ela teria direito à aposentadoria em 2022, ela está falando das regras de transição, né? Mas nesse caso ela teria, nesse momento, 83 pontos. 83, não teria direito à aposentadoria agora, exatamente ainda por causa da regra de transição que ela não implantaria. Ou 57 anos de idade e 30 anos de contribuição, se os 30 anos fossem antes da reforma da Previdência. Ela ainda não tem. Que não é o caso. Porque ela teria que ter os 30 anos antes da reforma. Então, nesse caso, seria, ao meu ver aqui, mas poderia fazer um cálculo mais apurado, porque assim, sem analisar tecnicamente o caso concreto, a gente pode estar falando aqui uma verdade, porque a gente teria que olhar as tabelas de transição, né, para ver cada caso específico. Então, ela poderia se enquadrar na regra de transição da idade mínima, que é de 57. Então, ela poderia se aposentar antes dos 62, com 57 anos de idade. E aí teria 36 anos de contribuição, ou seja, é um tempo bem além do exigido pelo INSS. E ao chegar aos 36 anos, já poderia ter atingido outra regra de transição também. Então depende muito de cada pessoa e se ela vai continuar contribuindo daqui para frente. No caso dela, possivelmente ela vai continuar porque é concursada. Célio Souza, em Jaguaretama. Minha esposa faleceu há 3 meses e eu gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, como fazer para dar entrada no pedido de pensão por morte. Luciano, ele já perdeu prazo para requerer a pensão para receber desde a data do óbito. Note que você não tem prazo para pedir o benefício. Você pode pedir daqui a 50 anos, não tem problema. Mas para receber até a data do óbito, você tem que ter exatamente 90 dias, né, da data do óbito. 3 meses. Então seria calculado dia a dia. Às vezes dá até menos de 3 meses, né, por causa dos dias 31 e 30. Então, ele vai poder requerer através do meu INSS ou o telefone 135 também, mas se ele pedir pelo 135, pelo telefone, ele vai, o sistema 135 vai apenas abrir uma tarefa no meu INSS, Luciano. Eu vi alguns casos de pessoas que me procuraram
que o INSS indeferiu o benefício, porque eles pediram pelo telefone 135, mas não juntaram a documentação pelo meu INSS. O 135 ele só vai abrir o requerimento. Você precisa entrar no meu INSS com a sua senha e juntar a documentação, certidão de óbito, certidão de casamento, se for companheiro, as provas de união estável, os documentos dos filhos menores de 18 anos, que é para o servidor fazer o benefício. Se ele não tiver juntado, o INSS pode fazer uma exigência e ele não cumprir com essa exigência aí e negar o benefício sem ter necessidade. Linha direta do Alerta Geral para você mandar a sua dúvida, 085 99273 4353. Caetano em Umirim, eu tenho 56 anos de idade e 18 anos de contribuição. Como funciona, professor Paulo Bacelar, para pedir a aposentadoria? Já posso? Eu preciso esperar mais tempo? Luciano, Umirim é pertinho de Itapipoca, viu? Ali, entrando ali para Uruburetama. Eu tenho 56 anos, 18 de contribuição, é homem, né? Então ele poderia pedir aposentadoria também aos 65. O pessoal parece que já está ansioso para se aposentar, né? Então o homem se aposenta com 65 anos de idade, 15 de contribuição, e a mulher 62 anos de idade, 15 de contribuição. Então ele esperaria aí mais um tempo também. Professor Paulo Bacelar, você falou com tanta convicção e tanta ênfase na palavra Umirim que a sensação que dá é que ficou algum trauma nessa história. O que aconteceu em Umirim? Será que você ia para Itapipoca e passou direto a caminho de Itapajé, indo pela BR-222? Será que foi isso? Exatamente, José. Passei direto ali, porque à noite não dá para ver aquela entradinha ali que vai para Umirim, né? Passa tá Umirim, explicado. Quem vai para Itapipoca pode chegar em Itapajé. Então tá explicado aí o trauma do professor Paulo Bacelar, e a você que nos acompanha nos municípios da região do Vale do Curu, pela nossa FM 91, a FM Caxitoré, o nosso muito obrigado, e pode continuar mandando as perguntas, porque a gente tem o maior prazer em responder e ajudar você que precisa de um caminho bem seguro sobre os benefícios do INSS. Eliane em Vaze Alegre, eu queria saber com quantos meses posso pedir o auxílio maternidade. Lembra que já respondemos uma pergunta bem parecida, professor Paulo Bacelar? Mas eu não entendi a pergunta. Quantos meses ela pode pedir o benefício após o parto, se ela tiver 10 contribuições antes do parto e ela não tem um prazo de meses? Ela pode pedir o benefício até 5 anos. Até a criança completar 5 anos, ela pode pedir o benefício. Mas precisa ter 10 contribuições antes do parto. Eu lembro que nós respondemos uma pergunta dessa, né? Aqui foi da Marta Oliveira em Cruz. Mais uma informação importante aí, o que o Paulo Bacelar nos traz para quem precisa pedir o auxílio, o salário maternidade. Pois é o único benefício que tem um prazo para requerer, que é de 5 anos. Uma aposentadoria, mesmo que eu tenha direito à aposentadoria hoje, eu posso pedir daqui a 20 anos, não tem problema. Uma pensão por morte, eu posso pedir daqui a 30 anos, se caso eu tenha direito à pensão hoje. Mas o salário maternidade eu tenho 5 anos para requerer aquele benefício. Há uma diferença aí, né, professor Paulo Bacelar? Por exemplo, no caso do salário maternidade, você pode requerer até 5 anos depois, a data do parto, e recebe de forma retroativa, não é isso? Não, porque recebe 4 meses, né? Aqueles 4 meses de 5 anos atrás, que é o salário mínimo, a base de cálculo daqueles 5 anos atrás, mas são 4 meses só, então não teria um retroativo até a data do requerimento. Não, quando eu falo retroativo é justamente essa quantidade de parcelas. 4 meses de lá da data do parto, então vai fazer o cálculo daquela data do fato gerador. Então se o salário mínimo foi de 2010, não, 2010 não dá mais, mas 2018 vai ser o salário mínimo de 2018, 4 meses que você recebe hoje, calculado, lógico, com correção monetária, mas recebe o retroativo. E quando eu falo a diferença em relação à aposentadoria, é se você pedir 10 anos depois, 15 anos depois que tem o direito à aposentadoria, não tem mais nada de retroativo, né? Porque você deu entrada naquele momento e... Você recebe da data do requerimento. Então não tem retroativo. Mais uma dúvida, também na região do Vale do Curu, Carla Lima em Trairi, acompanhando a Agora FM 104.1. Vivo com uma pessoa 30 anos mais velha e ela nunca se divorciou da primeira mulher, mas tenho união estável com esse companheiro. Quais são os meus direitos, professor Paulo Bacelar? Direito de família e também direito previdenciário aqui. Olha, se ela nunca se divorciou, ela continua separada de fato. Então, caso você venha a falecer, ou ela, os dois serão dependentes um do outro, mesmo sem divorciar, sem ter divorciado. A diferença é que, se a pessoa que é casada ainda recebe alimentos ou alguma ajuda financeira,
ela continua dependente. Então, as duas passarão a ser dependentes. Mas se você não está divorciado, mas separado de fato, mas não presta alimentos, nem tem nenhuma dependência econômica, a companheira que seria apenas a dependente daquela pessoa que faleceu. E ainda uma dúvida nesse caso, professor Paulo Bacelar. Quando há um divórcio aqui e o ex-marido paga pensão, caso ele venha a falecer, essa pensão fica com a atual esposa e com a ex-companheira? Em que percentual, em que divisão? Pois é, Luciano, do mesmo jeito, mesmo que ela seja separada de fato e não tenha divorciado, mas continue pagando alimentos, ela continua sendo dependente. E se for divorciada e ela pagar alimentos também à esposa, porque perceba que pode ser alimentos para os filhos, os alimentos têm que ser para a esposa, a ex-esposa. Então as duas concorrerão com os mesmos direitos, né? A companheira atual e a ex-esposa que recebe alimentos, no percentual igual de 50% para cada uma. Agora com a Francisca em Messejana, será que tem uma boa notícia para ela, professor Paulo Bacelar? Tem os 50 anos e 26 anos de contribuição, já tem o direito à aposentadoria? Ainda não, Luciano, precisa ter 62 anos de idade com os 15 anos de contribuição que ela já tem, então precisa aguardar a idade. José Ayrton em Crateús, tenho 59 anos de idade e são mais de 21 anos de contribuição. Eu estava esperando para me aposentar com 2 salários. Com esse tempo de contribuição, já tenho direito à aposentadoria? Com o tempo sim, mas precisa ter a idade de 65. E você vai ter a aposentadoria de até 20 anos de contribuição, 60% da média vai ser o valor da sua aposentadoria. Você vai fazer uma média de todo o período contributivo de 94 até a data da aposentadoria. E com 20 anos apenas, vai ter apenas 60% da média. Então, mesmo que a média dê 3 salários, você vai ter 60% da média. Então, nem sempre você se aposenta com aquilo que você está contribuindo. E nesse caso, professor Paulo Bacelar, o José Ayrton, pelos meus cálculos, vai se aposentar com 65 anos de idade quando tiver 27 anos de contribuição. Vai mudar muito no valor salarial do benefício? Depende da média, porque ele tem 21 anos. 21 anos dá 62%. Se ele continuar contribuindo, vai contribuir mais 6 anos. 6 mais 1, que ele já contribuiu acima dos 20. 7 anos acima dos 20. 27. 7 vezes 2, 14. 14 mais 60. 74. Ele se aposenta com 74% da média. Aumentou o percentual, mas a média precisa ser alta para poder ter um valor da aposentadoria ideal. Vamos dizer que a pessoa pague a vida inteira no teto da Previdência, Luciano, e a média seja o teto hoje, 7 mil. Se ele pagou 20 anos apenas no teto, 60% de 7 mil, 6 vezes 7... 42. Ele se aposenta com R$4.200, para você ter uma ideia. Judite em Maranguape, eu trabalho de carteira assinada há 8 anos em casa de família e já trabalhei outros 4 anos sem carteira assinada. Gostaria de saber se tem alguma maneira de juntar esses 2 tempos. Minha idade é de 59 anos de idade, eu comecei a trabalhar em casa de família. Registra a Judite. E aí, professor Paulo Bacelar? Ela vai se aposentar com 62 anos de idade, mas hoje tem apenas 8 anos como registrada. Então ela deveria aproveitar que falta pouco tempo para ela se aposentar, faltam 3 anos, para ela entrar com a ação trabalhista e reconhecer o vínculo de empregada doméstica. Ou, aliás, empregada, né? Porque ela trabalhou 4 anos sem carteira. Então, ela poderia entrar com a ação trabalhista desse período e continuar contribuindo para fechar os 15 anos de contribuição. Linha direta do Jornal Alerta Geral, 0859 9273-4353. Marcélia, em Fortaleza. Eu tenho 11 anos trabalhando como merendeira em uma escola pública. Isso muda alguma coisa na minha aposentadoria? Já tenho 58 anos de idade. Posso dar entrada na aposentadoria? Ainda está bem longe, né? Diferente daquela nossa ouvinte de Granja, que já tem 31 anos de contribuição. Ela trabalhou como merendeira, não tem uma aposentadoria diferenciada, 62 anos de idade com 15 de contribuição. Luciana Castro, em Itatira. Tenho 59 anos de idade, 24 anos de prefeitura. Queria saber com quantos anos eu posso pedir a aposentadoria. Também tem que ver qual é a regra da prefeitura de Itatira, né? Se for regime próprio de previdência. Se for regime geral, ela precisa ter os 62 anos de idade, com 15 de contribuição, já teria os 15 anos. Basta agora esperar a idade e tá pertinho.
Professor Paulo Bacelar, Gleison em Calcaia. Eu tenho uma causa na justiça há 3 anos e o meu advogado nem liga para mim. O que eu posso fazer? É um BPC Loas que eu botei em 2018 no INSS e o INSS negou. Está na justiça e agora eu não sei o que faço. Eu sou deficiente visual do olho direito e não enxergo, perdi a visão, sou do CAD único. Eu não tenho renda nenhuma. O que fazer nessa situação, professor Paulo Bacelar? Olha, precisa ver como anda o processo dele, né? Então ele pode ligar para a vara, onde está mantido o benefício dele, onde está sendo tramitado o benefício, para ter uma informação, caso ele não ache o seu advogado. Tiago, em Russas, dei entrada no meu auxílio doença. Já foi concluído e não tem escrito se está aprovado ou negado. Entrou em análise pós-perícia. O que eu faço, professor Paulo Bacelar? Sou agricultor. Olha, ele precisa aguardar o acerto pós-perícia, porque se ele fez a perícia médica, o benefício só vai ser concedido depois que fizer o acerto pós-perícia, que é para o servidor colocar o período de agricultura que ele tem que comprovar. Lohane Mendonça, em Beberibe, minha esposa está grávida e ela sempre trabalhou de carteira assinada. Ela tem direito a algum auxílio do INSS? Salário e maternidade, né, professor Paulo Bacelar? Mas é um salário maternidade de empregado, que não é pago pelo INSS diretamente. A empresa, muita gente, Luciano, se afasta da empresa, a empresa paga o seu salário, né, porque exatamente é o salário maternidade, e ela ainda acha que é para pedir o salário maternidade no INSS. É exatamente aquele benefício. O salário dela que ela estava recebendo, que a empresa pagou durante a sua gestação, que já é o salário maternidade. Então, para quem é empregado, quem paga o salário maternidade é a empresa. Vamos continuar com os nossos ouvintes da Agora FM 107.5. Em Pacajus, o Gustavo Lopes quer saber, eu trabalho como segurança de empresa privada, quero saber se tenho direito a algo a mais e se isso vai aumentar ou melhorar alguma coisa na minha aposentadoria. Olha, ele pode se aposentar como vigilante, mas esse tema está sendo julgado pelo STF para saber se o vigilante que não é armado tem direito à aposentadoria especial. Porém, ele precisa ter 25 anos de contribuição com 60 anos de idade. Raimundo Soares, em Morada Nova. Eu era agricultor, tirei um benefício por 7 anos, o BPC Loas, e em 2021 o benefício foi cortado. O que eu faço para me aposentar como agricultor? Antes eu tinha todas as provas e a minha esposa aposentou-se como agricultora usando essas provas. E aí, professor Paulo Bacelar? Mas aí tem um problema, a pessoa pede um BPC, né? E com o BPC ele não pode continuar na agricultura. Então a aposentadoria rural é para aquelas pessoas que estão na agricultura, trabalhando na agricultura até a idade, até completar a idade. Então, se ele teve um BPC, aquele período ele não tem como dizer que trabalhou, porque não pode trabalhar como quem recebe BPC. Então, ver se depois que foi cortado o benefício dele, ele continuou na agricultura. Se ele tiver provas que exerceu atividade rural depois do BPC e provas anteriores ao BPC e tiver 15 anos de tempo de agricultor, ele pode se aposentar dessa forma. Rosa, em Fortaleza. Na minha casa são 4 pessoas e o meu marido tem o BPC, pois é idoso. Essa é a única renda da família. Temos direito ao auxílio? O Auxílio Brasil que ele fala, né? É exatamente, professor Paulo Bacelar. Olha, se só é o BPC idoso, a renda familiar vai ser menos que 2 salários, então ele tem direito ao Auxílio Brasil. Valéria, em Pereiro. Aí eu vou perguntar onde é que fica Pereiro. Pereiro fica perto de Tabuleiro do Norte. É ali na região Jaguaribã, né, professor Paulo Bacelar? É para aquelas bandas, né? Queria tirar uma dúvida. Meu marido tem Mas uma... né? Naquela região do Jaguaribana. A dúvida da Valéria é a seguinte: meu marido tem uma pensão e essa pensão está dividida com o filho da ex-esposa e ele completa 21 anos em janeiro de 2023. Ele não estuda, mas a parte dele volta para ele automaticamente ou precisa procurar o INSS? Não, volta automaticamente. Ele vai cessar aos 21 anos. Porém, tem uma coisa, Luciano. Após a reforma, a cota parte da pessoa que completou 21 anos não volta mais para os demais dependentes. O que acontece é que, não tendo mais a cota parte, ele perde aquele 10% que aumentou depois da reforma, né? Para cada dependente é 10% a mais.
e aí divide de novo, tira aqueles 10% do valor e divide novamente pelo número de pessoas, refaz o cálculo, né? Divide pelo número de pessoas que restou de dependentes. Mas se foi antes da reforma, se o óbito foi antes de 13 de novembro de 2019, inclusive fizemos aí 3 anos, dia 13 passado, né? 13 de novembro fez 3 anos da reforma da Previdência. Se o óbito foi antes da reforma da Previdência, aí sim essa cota parte reverte para os demais dependentes. Carla Francisca em Pentecoste. O povo de Pentecoste gosta da gente, viu, professor Paulo Bacelar? Parabéns a todos que fazem a Caxitoré FM e também nos outros municípios da região do Vale do Curu, a quem nos acompanha pela FM agora 104.1 em Trairi. Carla Francisca em Pentecoste, eu sou aposentada e consegui esse benefício como agricultora. Meus papéis podem servir de prova para a aposentadoria do meu esposo? Pode sim. Se é o mesmo grupo familiar, os documentos de um membro do grupo familiar pode servir para qualquer membro do mesmo grupo familiar. Você dá essa resposta e eu resgatei aquela dúvida do Raimundo Soares em Morada Nova com uma pergunta semelhante. A diferença, professor Paulo Bacelar, é que ele recebia o BPC e interrompeu o vínculo dele com a agricultura. Lucas Leite em Quixadá. Meu pai trabalha na roça desde os 18 anos de idade. Hoje tem 59 anos. Queria saber como fazer, professor Paulo Bacelar, para o meu pai conseguir a aposentadoria. Tá fácil, professor? Depende, né? Pela idade tá fácil. Falta um ano apenas, 60 anos de idade, ele já teria direito à aposentadoria rural. Mas precisa comprovar pelo menos 15 anos antes da idade, né? 15 anos anteriores à idade de 60 anos, com as provas materiais, né? Como eu disse, documentos que conste a profissão dele como agricultor. Aí teria direito a fácil aposentadoria. Se as pessoas guardassem documentos durante a vida, a aposentadoria rural seria fácil, Luciano, porque não precisa contribuir diretamente. Somente para quem tem uma renda grande como agricultor, que ao vender a sua produção precisa contribuir diretamente. Mas para aquele agricultor familiar, basta a comprovação de que exerceu atividade rural. Lucas, nosso ouvinte em Quixadá, eu estou torcendo que essa resposta do professor Paulo Bacelar contemple a você e também ao seu pai. Imagino eu que ao longo de 40 anos de atividades na agricultura, o seu pai tenha pelo menos 15 anos de comprovação do exercício dessa atividade, que esse tempo irá permitir a aposentadoria. Júlia Machado, em Fortaleza. Eu tenho 22 anos de idade e ainda não contribuí com o INSS porque nunca trabalhei de carteira assinada. Quais outras formas de contribuição? Olha aí, professor Paulo Bacelar, me anima sempre quando aparecem os jovens querendo já saber, dentro desse processo de educação previdenciária, as condições para contribuir para a Previdência Social. Qual é o conselho que você nos traz para a Júlia Machado em Fortaleza? Luciano, pensando na Júlia e já também em outros ouvintes ou outras pessoas que já me ligaram perguntando como é que faz para contribuir, eu fiz um tutorial de como contribuir com o INSS, entrando pelo site do INSS, e fiz um tutorial para mostrar quais são os códigos de pagamento, como é que faz para contribuir. Isso está no meu site, no bacelar.com.br. Eu sei que Nociainen é difícil da pessoa falar, mas procura Bacelar Advogado que você vai saber qual é o meu site, e lá vai ter um tutorial logo na frente sobre como contribuir. Então, nesse caso, ela vai entrar no meu INSS, sem precisar de senha, Luciano, basta entrar na parte onde tem GPS, que é Guia da Previdência Social, e vai colocar o seu NIT. O problema é que as pessoas, às vezes, não conhecem o seu NIT. Eu sempre falo que se eu fosse presidente da República, por exemplo, eu tirava todos os outros números, né? RG, NIT, PIS, botava só o CPF, porque as pessoas sabem o seu CPF de cor, mas não sabem o seu NIT, que é o número de inscrição do trabalhador, ou PIS. Então, ela pode colocar o seu NIT lá e vai colocar o código de pagamento, que pode ser de facultativo ou de contribuinte individual. Como ela não trabalha, ela pode contribuir como facultativo no código 1473, que é de 11% do salário mínimo. José Hamilton em Canindé espera uma resposta, professor Paulo Bacelar. Ele diz que tem 56 anos de idade, 20 anos de contribuição, mas atualmente não trabalha com carteira assinada, está trabalhando em um sítio no município de Paracuru. Aí ele diz: eu preciso me vincular aos programas da agricultura ou contribuir uma vez por ano para me aposentar? Não, como agricultura, ele poderia se aposentar aos 60 se ele tivesse 15 anos somente como agricultor. Então, possivelmente ele não vai fechar os 15 anos somente como agricultor, né?
que seria daqui a 15 anos, seria começar agora. Ele poderia se aposentar numa aposentadoria híbrida com 20 de contribuição, mas 20 de contribuição também não adiantava mais, porque ele já teria o mínimo para aposentadoria urbana. Então, na verdade, melhor para ele seria ele aguardar os 65 anos de idade, porque tanto para a aposentadoria híbrida, que é a aposentadoria rural com urbana, precisa ter 65 anos de idade. Então, ele esperar os 65 e realmente começar a contribuir uma por ano, ou então uma a cada 6 meses, como segurado facultativo, para manter a qualidade segurada até os 65 anos. Matias, em Uruoca, olha só esta pergunta, professor Paulo Bacelar. Prepare os cálculos, porque eu imagino que a notícia vai ser boa para o Matias. Queria saber se já posso me aposentar. Trabalho desde 1988 e fiz 55 anos de idade. 1988, professor Paulo Bacelar, 34 anos de contribuição. A notícia é boa. Por que, Luciano? É boa. 34 com 50, 94 com 5, 99. É isso mesmo? Professor Paulo Bacelar, porque ele já tinha 30 anos de contribuição antes da reforma previdenciária ser promulgada. Olha aí, direito adquirido. E também a regra de pontos, viu? Então a regra de pontos também Dá 99 daria pontos. também a aposentadoria da regra anterior à reforma, que seria a mesma regra, mesmo valor de aposentadoria, se for pela regra do direito adquirido. Então você tem razão, ele já teria direito à aposentadoria porque tem mais de 35 anos antes da reforma. Olha, ele não tem. Você falou... Não, ele tinha 30 anos de contribuição. Então não tinha antes da na reforma. reforma. Então não tinha. Ele tem 34 anos de contribuição hoje. Então só vai pela regra de pontos. 55 mais 34 dá exatamente 99, é isso? 99, professor Paulo Bacelar. Ou não, doutor, é 89, doutor. Pelo amor de Deus. 35 com 50 dá 85. Com mais 4, 89 pontos. Não tem direito ainda, não. Olha Poxa lá, vida. Luciano. Não, Ele professor tem- Paulo Bacelar, eu fiquei animado aqui. 89 pontos. Não tinha 35 antes da reforma, né? Então teria que ter 35 hoje com 99 pontos. Então não teria direito, só com 65. Professor, eu acabei estragando aqui o café do Matias, mas essa resposta que eu vou manter no ar aqui com você, né? A gente fez aqui os cálculos aqui, eu me equivoquei, mas as explicações servem para muita gente que está nessa dúvida ou tem dúvidas nessa área da Previdência Social. Em resumo, o Matias, com 55 anos de idade, 34 anos de contribuição, vai se aposentar quando? Olha só, na regra de direito adquirido não dá, regra de pontos não dá. Poderia pegar a regra de idade mínima, que é 61 anos, com 35 de contribuição. Então, ele poderia se aposentar com 61, faltando ainda 6 anos. 6 anos para se aposentar. Pelo menos é menos do que 65. Antônia, em Crato, acompanhando o Alerta Geral pela FM 106.5. Trabalho para o município desde 2002, sempre contribuí com o INSS, depois passei a pagar o Previcrato, tenho 49 anos de idade. Eu tenho hérnia de disco na coluna cervical, também tenho artrose nos braços, nos joelhos e trabalho como merendeira. Posso pedir a aposentadoria? 49 anos de idade. Não, precisa ter 62 para ela se aposentar. Ela não pega a regra de transição e já tem que ter a idade mínima de 62 anos para se aposentar. E nesse caso, com tantos problemas de saúde, ela poderia se aposentar garantindo o benefício? Aí professor teria Paulo que Bacelar? ter ou aquele pedido que hoje já pode pelo INSS, que é o pedido direto da aposentadoria por invalidez, ou pedir um auxílio-doença, que é o benefício benefício por incapacidade temporária. Mas, Luciano, sempre eu falo, tenha sempre um atestado ou laudo médico dizendo que você está incapacitada pelo trabalho. Porque às vezes a pessoa pede um benefício com um atestado dizendo que ela está doente. Não é suficiente. A doença, ela não dá direito ao benefício. O que dá direito ao benefício é a incapacidade. Você fez referência ao INSS, a Antônia também disse que contribuiu durante um tempo para o INSS, mas na reta final aqui da pergunta ela diz que contribui hoje para o Previcrato, que é o Instituto de Previdência do município do Crato. Ou seja, todas essas orientações que você deu em relação ao INSS valem também para o encaminhamento do pedido Também do vale. benefício junto ao Instituto de Previdência Municipal da cidade do Crato. Cícero Gomes, em Quixeramobim. Minha esposa é professora e no ano que vem
e completa 26 anos de trabalho e 55 anos de idade. Ela pode dar entrada na aposentadoria em 2023? Professora, professor Paulo Bacelar, vai completar 55 anos de idade, 26 anos de contribuição. 25 anos de contribuição com 55 de idade. Então 26 de contribuição então ela com 55. já teria 81. direito à regra de transição que precisa ter a idade mínima de 55 anos de idade para a mulher e 60 para o homem. Quer dizer que ela já pode pedir a aposentadoria, professor Paulo Bacelar? E sim, se for pela essa regra aí, sim. Antônio Lima está no interior do Ceará. Eu recebi um auxílio-doença por 21 anos. Parei de receber há 5 anos por conta de trabalhar com carteira assinada. Eu tenho o direito de recorrer para conseguir manter esse benefício? Tem que ver se ele ainda continua com a incapacidade. É como eu disse, sempre se tem um laudo médico atestando que você está incapacitado para o trabalho, você pode pedir um auxílio-doença. Professor Paulo Bacelar, mas se ele recebeu o auxílio-doença por 21 anos, e aí parou de receber há 5 anos porque estava com carteira assinada. Quando você recebe o auxílio-doença, você tem uma incompatibilidade para ter a carteira assinada ou você pode ter a carteira assinada exercendo outra atividade? Eu respondi no sentido dele requerer novamente agora para receber daqui para frente. Porque esses 5 anos que ele está trabalhando, ele não teria direito porque estaria exatamente concomitante com o tempo que ele estava trabalhando. Mais uma dúvida, e você também pode mandar o seu recado aqui para nós, 085 99273 4353. Francisco em Itapiúna. Sou trabalhador rural e estou com degeneração das cartilagens do joelho. Já fiz tomografia computadorizada e fiz uma ressonância magnética. O médico me deu um laudo, mas ele não colocou o tempo que eu devo ficar sem trabalhar. E eu já fiz 3 meses que estou tomando remédio e agora eu fui para o retorno. E o médico passou mais 3 meses para eu continuar com a medicação. Tenho direito a algum auxílio? Sim, porque se ele já tem... era importante que esse atestado dissesse claramente que ele está incapaz de exercer atividade por 3 meses. Não só a questão do remédio, precisa estar qualificado no atestado médico. Por isso é que às vezes o benefício não dá certo, Luciano, porque falta informação no atestado médico. O atestado, ele tem que dizer se a pessoa está incapaz de exercer atividade e por quanto tempo. Mais uma dúvida já na reta final do nosso bate-papo aqui com o professor Paulo Bacelar. A Mônica quer saber, ela se encontra em Fortaleza. Qualquer pessoa que tenha contribuído para o INSS tem direito aos auxílios, tipo auxílio-doença, maternidade, essas coisas? Sim, todas as pessoas que contribuem com o INSS têm direito a todos os benefícios da Previdência. Antônia Alves em Santa Quitéria. Está com 2 anos que eu dei entrada na justiça no pedido de pensão das minhas filhas, mas já vai fazer 4 anos que o pai dela faleceu. Será que quando for liberado sai desde quando foi registrado o óbito ou desde quando eu dei entrada? O advogado disse que não vai ter audiência. Então, só para o juiz dar essa decisão final. E aí, professor Paulo Bacelar, é tão demorado assim, tipo de pensão, professor Paulo Bacelar? 4 anos. 4 anos? 4 anos é muito tempo, né? Vai depender se está com recursos, né? E tramitando, porque não demora tanto tempo assim. Mas ela vai receber desde o óbito se ela requerer o benefício até 90 dias da data do óbito para ela, esposa, ou 6 meses para os filhos menores de 21 anos de idade. Ferreira em Meruoca. Gostaria de saber como faço para contribuir à melhor aposentadoria, pois sou contribuinte há 15 anos. Aí ele tem que fazer um planejamento previdenciário que aí envolve muitas variáveis. Envolve muitas variáveis. Quanto ele contribui, com quanto tempo ele ainda vai ter que contribuir para se aposentar. Então precisa sempre fazer um cálculo e é mais complexo e precisa ter um planejamento previdenciário para ele. Chega mais uma dúvida. Fernando em Fortaleza. Tenho 27 anos e há 11 anos sofri um acidente de moto e fiquei com sequelas. Coloquei a papelada no INSS 3 vezes, mas todos os pedidos vieram negados. E há 5 anos trabalho na prefeitura. Ainda posso receber algum benefício? Se ele pediu e foi negado, ele pode recorrer à justiça para receber esse benefício retroativo. Olivando Ribeiro em Camusim. Que benefício tenho depois de aposentadoria, depois de aposentado pagar o sindicato rural? Qual o benefício que tem direito depois de aposentado pagando o sindicato rural? Nenhum. Ele pode requerer
que seja... É porque deve ser aquele desconto da confederação, né? Ele pode entrar no meu INSS e solicitar a exclusão dessa consignação do desconto, caso ele não queira pagar mais o sindicato após aposentado. E eu entendi o seguinte, professor Paulo Bacelar, se o Olivando Ribeiro tem direito à aposentadoria rural, por exemplo, pagando o sindicato. Eu fiz essa interpretação. Também, mas ele disse que já depois de aposentado, né? Depois de aposentado, pagar o sindicato. Mas vamos responder os dois, né? Entendi também, professor Paulo Bacelar. É engraçado que a gente faz essas interpretações diferentes e acaba com... É porque ele é aposentado e fica descontando ainda a previdência do benefício. Ele pode requerer a exclusão desse desconto no próprio meio INSS dele. Marcos Jefferson, também em Camusim, ouvintes lá, o Jefferson e o Olivando da nossa FM Liberdade. Estou parado desde setembro deste ano. Quando sofri um acidente, fiquei 15 dias pela empresa e a minha perícia do INSS está marcada para o dia 3 de agosto de 2023. Eita. Eu queria saber se, como eu não estou recebendo, depois o que eu faço, a perícia, depois que fizeram a perícia... Que ele situação tão esdrúxula, ele tem duas situações. Ou ele tá correto mesmo, professor? Ele volta a trabalhar quando ele se sentir apto a trabalhar e quando for fazer a perícia, ele avisar que voltou em tal data, para ver se o INSS dá até aquela data que ele ficou parado, ou ele entra diretamente na justiça exatamente porque prova a demora, que é mais de 90 dias do auxílio-doença, né? Que é mais de 90 dias ou ele pode entrar na justiça. Então, a justiça tem entendido que você pode entrar diretamente na justiça quando há uma demora já programada do INSS conceder o benefício. E para finalizar, uma resposta rápida, porque a pergunta também é curta. João Moreira, em Mulugu. Meu sogro se aposentou no INSS, que tem uma folha de 25%. O que significa isso, professor Paulo Bacelar? Só que o INSS deu uma folha de 25%. Eu também não sei. Então eu fiquei sem entender o que é isso aí. Uma folha de 25%. Não entendi. Será que é um desconto de 25%, professor Paulo Bacelar? Não pode ser. A não ser que seja... Será que é o pagamento de apenas 25% correspondente ao benefício? Porque vem descontado outros valores não, aí? Acho muito difícil esse desconto todo, né? Ou então é aqueles 25% da pessoa que é aposentada por invalidez e que ele deve requerer ou já requereu e vai receber a mais. Não sei, eu gostaria que ele fizesse essa pergunta novamente, professor, mas talvez você tenha ido no cerne da questão aí. Mas aí, João Moreira, ficou também comigo e com o professor Paulo Bacelar a dúvida, você poderia refazer a pergunta e a gente tem o maior prazer em responder. Final da nossa conversa aqui no Bate-Papo com o professor Paulo Bacelar. Você, professor Paulo Bacelar, você ouvinte, internauta, o nosso grande abraço.